Olá pessoal, uma boa tarde. Eu me chamo Lenilson, no mundo da capoeira sou conhecido como mestre caranguejo. Já faço parte dessa prática desde 1976, sempre aos comandos do mestre Bandeira. Quando eu comecei essa arte, era na ASCAB, Associação Santista de Capoeira Areia Branca, onde tinha o mestre Curisco e o mestre Bandeira. E hoje se transformou tudo isso na arte de gingar, o qual eu permaneço até hoje, cerca dos meus 48 anos, 49 anos, por aí assim. Esse projeto Praia Grande Tem Capoeira está servindo para mim e para os próximos, porque registrando desse jeito aí, nós queremos ver mais motivação, que cada um faça a sua história para amanhã ou depois ser contada. A minha foi contada e foi vista por muitas pessoas e eu quero ver outros e outros mestres fazer outro projeto com o mesmo nome ou com outro nome, mas que sempre evoluindo a capoeira da Praia Grande. Aqui na Praia Grande tem capoeirista de boas qualidades. Eu sou, meu nome de batismo, Carlindo Ribeiro da Silva, nascido em Salvador em 1953, no dia 19 de abril. E lá eu comecei a capoeira com o mestre Pelé da Bomba, isso em 1960. E lá eu tive uma correria, conheci a academia do mestre Canjiquinha e conheci vários mestres lá, Mão de Onça, e tive já uma vivência capoeira lá em Salvador. Capoeira em 75, que foi ali em Santos, Rua General Câmara, 72, era o professor Galo, né, aluno do mestre Joel. Em 88, migrei para Praia Grande e aqui eu iniciei a capoeira num colégio, o Laios, no Jardim Quietude. Ali eu fiquei 1 ano para 2 anos, fiz um batizado, né, esse batizado aí divulgou a minha associação. Tinha gente da França, dos Estados Unidos, tinha gente do Guarujá, de Cubatão, de Miracatu. E ali o meu nome começou a crescer na capoeira. Meu nome é Sérvulo Tadeu de Oliveira Castro, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Tadeu. Comecei capoeira em 1986, na escola da capoeira do Mestre Malaquias, ali situado ali no Jardim Anhanguera, tá? Hoje continuo aprendendo, continuo o trabalho da capoeira, só que hoje voltado um pouco mais na linha da capoeira regional, tá? Porque a minha linhagem ela vem um pouquinho dessa informação. Mestre Bimba, Mestre Vermelho 27, Mestre Ferro Velho, Mestre Malaquias e Mestre Joselito. Boa. Meu nome é José Tassiano da Silva, conhecido como Mestre Tassiano. Comecei a capoeira no final de 1986, né? E com o Mestre Malaquias, onde treinei de 9 para 10 anos com o mestre, até o mestre ter seus problemas pessoais, né? Até quando chegou a falecer. Aí depois eu comecei a treinar sozinho, sem grupo, né? Sem identidade em relação a o que eu ia levar para capoeira para o meu futuro, né? Porque só tinha treinado capoeira regional, a gente só fazia capoeira regional. A minha linhagem é Bimba, Vermelho 27, Ferro Velho e Malaquias, né? Então a gente não tinha outro tipo de capoeira, só treinava capoeira regional. E aí em 95 eu montei meu grupo, né? Grupo de capoeira Roda de Fogo, né? Em 2006 me formei mestre, né? Formei mestre de capoeira, né? Com o mestre Chicão. Esse intervalo aí fiquei sozinho, aí eu conheci o mestre Chicão, onde ele me graduou como professor, porque eu já dava aula já há tempo, né? E em 2006 ele me formou mestre de capoeira, né? Meu nome é Leandro Jimenez de Aguiar, mais conhecido na capoeira como contramestre Macaco Branco. O meu contato com a capoeira foi em meados de 1988, no Colégio Vila Tupi, numa apresentação folclórica, onde eu tive a oportunidade de conhecer o contramestre Ceará, na época do grupo Afro Brasil,
procurei a capoeira na época, mas perto da minha casa não tinha. Tinha um tio meu que fazia capoeira e me levava para Oceano, a academia do contramestre Ceará, formado do mestre Paraquedas. E lá eu via algumas coisas de capoeira e treinava no particular. Treinando pela rua ali, fazendo as minhas acrobacias com meus amigos, quando eu conheci o mestre Malaquias, que abordou a gente, e ele me convidou para fazer um treino no colégio Cidade Barretes. Foi onde eu iniciei a capoeira com o mestre Malaquias. Comecei, eu tinha uns 10 anos, treinei até uns 14 anos com o mestre Malaquias. Aí depois comecei a trabalhar, namorar e esqueci um pouco a capoeira. Retornei em 1998. Aí retornei com o professor Negão. Só que já era um outro estilo de capoeira. No Malaquias, quando eu comecei, era uma capoeira regional, uma capoeira de bimba. Depois conheci o professor Negão, aí já foi um outro estilo de capoeira, onde a gente colocava as acrobacias dentro do jogo. E aí fui treinar com o Negão. Ficamos uns 6 anos treinando com ele, eu peguei mais uma graduação, cordão verde e amarelo. Esse grande professor de capoeira se envolveu com drogas e parou. E aí eu fui dar continuidade à minha capoeira, fui treinar com o contramestre Arilson, onde eu permaneci com uns 2 anos, tá? E também o Arilson resolveu ir para capoeira Angola, e aí eu dei continuidade com o contramestre Pé de Vento, hoje falecido. Fiquei uns 10 anos no grupo de capoeira Meu Mano, com o Pé de Vento. E lá a gente era uma grande família, um grupo extraordinário. Mas, numa desavença que eu tive com ele, um problema particular, eu resolvi me desligar do grupo dele, já era professor, e formei o meu grupo, Associação de Capoeira Macaco Branco. E aí, procurando um mestre de valor, um mestre que pudesse dar continuidade nos meus ensinamentos, eu conheci o mestre Pacífico. E aí dei continuidade com o mestre Pacífico, reencontrei a capoeira que eu havia começado com o Negão e me conectei nessa capoeira maravilhosa que é a capoeira da Baixada. Diretor de esportes da Liga, fui atleta da Liga, ganhei algumas competições e hoje como técnico tive a oportunidade de trazer o troféu de 2º lugar aqui para a nossa cidade de Praia Grande. Tá certo? Então, sou um capoeirista que nasci aqui na cidade, moro aqui na cidade e estamos aí resistindo na capoeira. Se Deus quiser, esse ano é a minha formatura de mestre, tá? Concluir nesse ciclo aí pela cidade. A capoeira nos anos 80 era mais masculino, tinha uma certa dificuldade de ingressar as meninas, as moças, né? Porque era uma capoeira mais pegada e naquela época ainda era uma capoeira mal vista pela sociedade. Nessa época de 1986, quando eu comecei, eu era
molecote, tinha aí meus 10 anos. Mas sim, era uma capoeira mais difícil, mais dura do que a gente tem hoje. Acredito eu que por motivo de não tinha tanta insegurança na questão da brutalidade, né? Ela era uma capoeira mais dura. Para você treinar, você tinha que realmente gostar muito da coisa. Tinha muito pouca movimentação e muito mais contato. Mais pancada, poucas regras, a capoeira em que os lugares aonde eu ia, né? Eu não fui um cara de sair muito para capoeira, mas a capoeira aqui na Praia Grande com certeza era muito mais contato e violenta. No caso seria, né? Hoje em dia a capoeira tem muito mais movimentação, né? Hoje tem mais limitações também, né? E a capoeira não, né? Porque naquela época lá era mais contato mesmo, pouco movimentação, né? E naquela época não tinha muita frescura também, né? Hoje em dia você não pode dar uma tela, não pode dar uma rasteira, tem algumas restrições assim. É bom e ruim ao mesmo tempo, porque a capoeira se modernizou bastante, né? Mas naquela época também não tinha isso, né? Todo mundo treinava, todo mundo amava, era um esporte só, a capoeira era uma só e não tinha aquela divergência como hoje, infelizmente, por estar tão evoluída, tem, né? Era aprendido na oralidade, né? Então a gente tinha que buscar as informações, tá indo pegando as informações do mestre. Hoje, como tem as coisas na internet, hoje está um pouco mais fácil, tá? Na parte da bateria também, antigamente era uma coisa que não tinha muitos fundamentos. Nós aqui, né, não tinha muitos fundamentos. Tocava pandeiro, quem fizesse mais barulho era o melhor, antigamente. Então, só depois, nos anos 80 para 90, aí que alguns artistas de televisão, né, passou a divulgar na rede de televisão, aonde que a sociedade foi aderindo à capoeira como esporte, como uma cultura. Aí foi onde começou a ingressar mais as meninas, as moças, começou a ingressar mais. Capoeirão, capoeirão, também sou capoeira. Capoeirão, capoeirão, eu também sou capoeira. Capoeirão, capoeirão, também sou capoeira. Capoeirão, capoeirão, eu também sou capoeira. Boa galera, me chamo Flávia Torres, conhecida como professora de capoeira Flávia Pitbull. Iniciei a capoeira em 1996. Meu primeiro mestre foi o mestre Joselito, na época o grupo Velho Obaluaê. Lá eu peguei a minha primeira graduação, obtive bastante conhecimento, por mais que eu tenha treinado só há 2 anos lá. Naquela época a capoeira era muito mais pegada do que hoje. As mulheres não tinham diferença de homem para mulher. Todo mundo tinha o mesmo tratamento e com isso eu me apeguei com a capoeira mais luta, que veio dessa época da onde eu iniciei. O mestre foi embora para a Bahia, a capoeira lá acabou fechando a academia, aí eu entrei para o grupo 13 de Maio, com o professor Betinho na época, hoje ele já é mestre, mas aí na 13 de Maio eu treinei durante uns 5 anos. Lá já tinha mais mulheres do que no primeiro grupo, que treinavam há mais tempo do que eu. Tive bastante conhecimento com elas, me inspirei na época, que era a Carlinha, a Kate, então a Dani, que era sempre a graduação maior do que eu. E elas lá também levavam a capoeira de igual, não tinha diferença de homem para mulher. Os treinos eram muito puxados, que eu acho que é uma diferença muito grande para hoje. Hoje a gente tem que ter todo um cuidado com o aluno, mais técnica, mais profissional. Antes não tinha problema olho roxo, nada disso. Hoje, se a gente machuca um aluno, tem a responsabilidade. O Betinho resolveu montar a Ventre Livre. Aí eu, junto com ele, auxiliando, fundamos a Ventre Livre. Na Ventre Livre eu fiquei perto de uns 20 anos aí, junto com ele, onde, não posso mentir, negar, foi onde eu trouxe e tive um conhecimento maior com a capoeira,
Onde eu podia acompanhar o Betinho, eu estava, todos os eventos, sem exceção. Ele abriu as portas para mim aprender o máximo possível, onde eu tive o conhecimento com peças culturais, que é a puxada de rede, o maculelê. E isso eu tive o conhecimento dentro da Vente Livre. O máximo que eu podia, eu peguei de conhecimento com o Betinho. Aí agora, no ano de 2022, a próxima aí, eu acabei fundando o meu grupo, o meu próprio grupo, Associação de Capoeira Quilombo de Aidê. Sigo a mesma linhagem do que eu aprendi até hoje. Procuro adaptar aquilo que eu acho que vai fazer crescer o meu trabalho, mas eu nunca esqueço de onde eu vim. Respeito todo mundo e onde eu vou eu trago isso comigo, a minha trajetória, os meus mestres. Salve galera da Praia Grande, eu me chamo Wilson Raul Dantas, tenho 43 anos. Conheci a capoeira quando criança, através do meu irmão, né? Sempre via ele vindo da academia, né? Comecei a minha primeira aula de capoeira no ano de 89, né? Aqui no Canto do Forte. Na época se chamava Quadra do Oriental, né? O professor era o Paraqueda, né? Que vem da linhagem do mestre Machado, que foi aluno do mestre Bandeira, né? Eu não cheguei a conhecer, faleceu em 84, né? E aí a minha trajetória foi acompanhando meu irmão quando criança, né? Nos anos 90 ali, em 93 ganhei a minha primeira graduação, né? Ele já tinha o grupo dele, grupo de capoeira Adrenalina, mas ele mesclou uma capoeira que veio do Paraqueda, saiu do Paraqueda, conheceu a capoeira de movimentos, capoeira de Santos do Mestre Parada, que também vem da geração do Mestre Sombra, né? São discípulos do Mestre Sombra. E o que eu acompanhei na capoeira nos anos 90 foi uma seleta de misto de capoeiragem, né? O pessoal vinha de São Paulo, ocorria muitas rodas na praia, né? O famoso Posto 2, onde se encontrava a nata, né? Era uma roda que antigamente tinha o mestre marinheiro, né? Também da linhagem do mestre Bandeira, né? E a capoeira, ela teve uma mutação a partir do final dos anos 90, que quando entrou aquela galera da capoeira mais contemporânea, de visitar aqui, e as rodas de praia ter aquela pegada mais forte, né, sobre a capoeira. A roda eu comecei a fazer mais ou menos na 95 para 94, por aí assim, roda de capoeira. Comecei a fazer do nada e depois peguei gosto. Teve alguns mestres que estavam comigo bastante, como o mestre Joselito, né? Um deles que sempre estava me acompanhando ali, né? Mas na verdade eram poucos mesmo que participavam da roda, né? Nesses anos todos, foi mais de 20 anos, né, fazendo roda ali. Conheci grandes mestres, não só da Baixada, mas de São Paulo, né, fora do Brasil. O pessoal veio passar férias na cidade e via a roda ali, chegava, jogava e fazia aquele conhecimento, né? E pegava trocando números depois, para estar se falando bastante, né? Chegou uma época que eu estava tendo mais reconhecimento lá fora do que na minha própria cidade. Na verdade, a gente se conhecia dentro de uma roda de capoeira, esse pessoal, né? Quem visitou muito aqui, que eu lembro, dos anos 90, mestre Meinha, mestre Onça, né? Já agora veio muito para Praia Grande, né? Além de ter um encontro em 96 que veio muito mestre de renome, né? A gente que era criança ainda, adolescente, conheceu através desses eventos aí. Tudo na Praia Grande, né? E nesse evento eu tenho uma coisa que há um tempo atrás eu conversando com o mestre Bandeira, ele falou se eu lembrava desse momento, né? Que o mestre deu uma entrada no mestre Peixinho, que era a capoeira de Senzala do Rio, na qual entrou o mestre Ramos e o jogo se finalizou entre o mestre Bandeira e o mestre Jogo de Dentro, na qual o mestre Jogo de Dentro deu uma rasteira no mestre Bandeira, o mestre Bandeira desequilibrado, foi a primeira vez que eu vi uma cabeçada de costas, pegou no mestre Jogo de Dentro, né? O mestre Jogo de Dentro é da linhagem do Pastinha, ali do mestre Moraes, né? Do João Pequeno, né? Então foi uma coisa pra gente ali que talvez que a gente que jogava uma capoeira de rua
aflorou a gente, né? De aquela capoeira só de acrobacia, sem não me toque, ver dois mestres imponentes ali, importantes da capoeiragem. Tem um momento de beleza para nós que gostamos da capoeira pura, né? Que é a queda. Quem treina muito não gosta de cair. Então esse talvez seja uma coisa que desperta o interesse para quem quer entrar para a capoeira para ser um atleta, um guerreiro, um lutador. Nas rodas de antigamente, por não ter muita mulher, você tinha que encarar ali de igual para igual, não tinha diferença homem ou mulher. Eu levava isso numa boa, porque era o que eu queria mesmo, não queria ter o trato. Até hoje. Hoje, quando falar roda de mulher, eu não vejo a diferença. Eu quero estar na roda de capoeira, ali eu sou capoeirista, não sou mulher, sou capoeirista. Então, antigamente, não existia até, né? Roda de mulher, tem a roda ali. Se você quiser jogar, você vai e pronto, acabou. Se você é mulher ou não, eu gostava. Daquela época, eu achava melhor. Eu apanhei muito, muito mesmo, e eu gostava dessa parte luta da capoeira. Não tive dificuldade. Na época do Betinho, ele, ó, tem a roda ali, vai, se vira, joga. Eu ia, me virava, gostava de conhecer outros lugares para buscar conhecimento mesmo. E isso, hoje eu já não acho, hoje as mulheres é só muito entre elas. Não vejo essa necessidade, eu acho que tá ali, é capoeirista, é mestre, tem todo o mesmo valor, independente do sexo. Então eu acho que antigamente a mulher tinha dificuldade de entrar na roda, porém, se ela se colocasse ali no lugar dela, não tinha diferença de homem ou mulher. Hoje, o mestre já vê uma mulher, já... Será que sabe tocar mesmo? Será que não sabe? Será que vai aguentar na roda? Será que não vai? Antes não tinha isso. Você sabe tocar, você pega o berimbau, você vai lá, você toca e acabou. Hoje já olha um pouco de rabo de olho, se não conhece, só porque é mulher. Então eu acho que hoje isso está mais difícil do que até antigamente. Deveria evoluir, mas eu não acho que é assim. A roda, como uma roda de rua normal, né? Uma roda que, assim, tinha organizador para não virar uma bagunça, no caso era eu, né? Mas, porém, é uma roda de rua, né? É uma roda de rua, né? E as limitações naquela época lá, por ser uma roda de rua, era muito pouca, não vou mentir, né? Tinha os movimentos brutos, tinha tapa, tinha soco, tinha de tudo daquilo ali que o capoeira ali, depende do momento dele, acontecia, entendeu? Talvez isso também afastasse algumas pessoas que não gostavam desse tipo de jogo, né? Aí preferia ficar de fora ou não ir, entendeu? Mas engraçado você ver, como eu falei para você, o pessoal de fora vinha e participava. E o pessoal gostava, principalmente o pessoal de São Paulo, entendeu? A galera vinha, o pessoal gostava, jogava, trocava, dava tapa e aquele negócio todo. Mestre, eu vou falar pro senhor que hoje em dia se fala muito da roda da República, né? Mas a gente teve diversas rodas aqui que pareavam, né? Porque assim, quando se joga uma capoeira de rua, todo mundo quer se testar, né? E tinham agressões físicas, tinham os balões, tinham rasteiras, muitos pontapés, e nem sempre acabava no formato de amizade, né? Muitas vezes tinha os confrontos de a roda acabar, de dar polícia. Participei de algumas vezes rodas que deu polícia, né? Por ser uma manifestação e generalizar numa confusão. E talvez os transeuntes chamaram uma viatura ou outra por ser uma coisa bem brava mesmo, né? A capoeira era pegado. E era assim, era poucos capoeiristas aqui da região que participavam das rodas de rua, né? A gente vinha bem poucas rodas mesmo. A gente conhecia algumas rodas no Oceano, Mestre Tadeu, Mestre Tassiano, né? Existia também um outro grupo que fazia umas rodas na Guilhermina, mas coisa fechada, quando vinha capoeiras de fora, eram impedidos, né? Era poucas rodas que era aberta para o público. Tinha jogo, muito jogo, entendeu? Tinha muita movimentação, inclusive muitos golpes que entrava também no calor do jogo ali. Mas cara, como eu falei, é capoeira, né? Hoje mesmo tem a Roda da República. Tem gente que não gosta de ir lá, entendeu? Mas a roda tá lá, a roda é aquela pegada. Se você for para lá, você sabe que é uma roda de rua e você não vai poder questionar. Era mais ou menos como era antigamente. Tinha a minha roda lá, era uma roda de praia, mas é uma roda de rua. Quem fosse lá estava sujeito a jogar do jeito que tá lá, de acordo com aquilo que você ia buscar lá.
mas ciente que realmente é diferente de uma academia, é muito diferente. Os anos 90 também teve os campeonatos, né? Onde a gente começou a conhecer os campeonatos. O primeiro que eu participei foi pela Federação Paulista, coordenado pelo mestre Surrai, né? A partir disso aí, eu disputei alguns campeonatos aqui pela Baixada, né? Não fui bem, né? Mas o intuito do campeonato é para que a galera saiba que a capoeira é contato mesmo, tá? Acho que absoluto que fala, né? Onde a gente podemos ver os mestres, os nossos ídolos, né? Como o mestre Luna, Ceará, tinha o contramestre Biano, que era da nossa academia lá, onde a gente podemos ver esses capoeiristas competindo um com o outro. Esse foi um evento, foi o melhor que eu vi. Na verdade, o meu irmão fez um absoluto, um campeonato sem categoria, absoluto no ano de 96, no Centro Olímpico Mourão, né? Esse campeonato foi um modelo diferente, né? Na qual de aluno a mestre disputavam no mesmo formato, né? Que eu acho que era já uma regra de ter a bandeirada, na qual a final foi contra mestre Ceará e contra mestre Biano, aluno do finado Malaquias, né? Na qual teve mestre Luna disputando, teve vários pessoais da região, mas a maior parte da Praia Grande, por pessoal de Santos e São Vicente não se entrosar tanto com nós nessa época da Praia Grande. Capoeira tem fundamento, capoeira tem tradição, capoeira exige respeito, aqui todo mundo é irmão, esqueceu o seu valor, se lembra do que o seu mestre ensinou. Não se pede o berimbau pro mestre, toda hora você quer jogar. Espera que já chega a sua hora, tudo tem seu momento e o lugar. O seu valor, se lembra do que o seu mestre ensinou. Chega e não cumprimenta ninguém, já foi direto pro berimbau. Cortou e tirou. Surgiu aqui na Praia Grande a Liga Praia Grandense de Capoeira. E ela ficou parada junto com ao poder da família do Ricardo, do mestre Surrai, ficou parada na gaveta. Aí quando foi para a turma levantar para pôr ela à tona, aí surgiu vários nomes para ser presidente. E graças a Deus eu tive a felicidade de meu nome ser o premiado. E assumi por 8 anos, praticamente por 8 anos, que foi 2 mandatos. E onde nós conseguimos uma sala e colocamos endereço na capoeira da Praia Grande. Qualquer manifestação eu comunicava à prefeitura, à cidadania, e todos eles me atendiam com segurança e tudo. E conseguimos também o primeiro encontro nacional do mestre Leopoldina. Foi grande, na época eu estava como vice-presidente da Liga de Praia Grande, foi feita uma organização uma homenagem ao mestre Leopoldina, né? E ali foi uma coisa que ficou marcado. Eu, junto com o mestre Meinha e outros capoeiristas daqui da Praia Grande, que nem Betinho, foi um braço direito comigo, hoje mestre Betinho. O CIP, o título de utilidade pública, nós conseguimos, onde todos os presidentes, onde a Liga tem o direito de pegar qualquer recurso federal. Mas, na nossa gestão também, conseguimos colocar a Liga em pontuação para ser uma
uma linha de frente dos jogos regionais e onde está até hoje. Participei de diversos campeonatos, representando a Praia Grande nos jogos regionais, jogos abertos, fui para os jogos estaduais, para os paulistas, sempre obtive uma colocação boa, sempre treinando, sempre gostei de competir. Eu acho que a liga ela é muito importante para a capoeira dentro da cidade, como para qualquer outra cidade, mas falando da nossa liga, eu falo da época que eu assumi, né, como presidente. Eu já era participativo, então eu já tinha uma escolinha ali com o Mestre Caranguejo. Eu fui de uma época que eu era o segundo filiado da liga e a gente ficou por muito tempo. E o Mestre Caranguejo, ele ficou vários anos tentando sem parar e as pessoas às vezes não acreditavam, não seguia porque não queria pagar às vezes 20, 30 reais de mensalidade. Só que o Mestre Caranguejo nunca desistiu, então eu procurei usar essa filosofia do Mestre Caranguejo de não desistir e buscar coisas novas, coisa que o Mestre, às vezes ele falava, pô, eu já vou deixar de mão porque ele já tinha gastado muito tempo, muito dinheiro também. Quem não sabe, a liga também gasta dinheiro do bolso, certo? Para a gente poder organizar. E o Mestre, ele me deu um suporte por trás, muita gente não sabe, mas eu como presidente, o Mestre Caranguejo, ele me conduziu muitas coisas por trás dos bastidores e a gente conseguiu filiar várias pessoas, documentar vários grupos que não existiam. Eu aprendi muito, estando como diretora da liga, coisas que quem está de fora acha que é muito simples, fácil de resolver, mas não é, a burocracia é muito grande. Só você estando lá na linha de frente que você vai saber toda a dificuldade que tem, tanto para você conseguir um espaço, uma documentação, tem toda essa parte que quem não está dentro acha que é besteira, acha que é fácil. Então, para você estar ali, você tem que gostar muito da capoeira para poder ajudar a todos. Então, hoje, eu acho que a liga ela precisa também buscar os outros capoeiristas que queiram seguir um trabalho sério, sentar, mostrar a sua oferta também, para ela poder evoluir e para ela crescer. O capoeirista precisa da liga e a liga precisa do capoeirista. Então, na verdade, eu sempre fui um defensor da capoeira da Praia Grande. Principalmente quando na época eu fazia roda de capoeira na praia, né? Eu sempre falava pro pessoal, pô, eu sou defensor da Praia Grande, né? Moro aqui, né? Então eu sempre fui defensor da capoeira da Praia Grande, e porque era o nome da Praia Grande, era o meu nome, né? Quando o pessoal vinha de São Paulo para cá, o jogo começa sendo da Praia Grande, aquela coisa toda, e sempre bati nessa tecla, defensor da cidade, da capoeira da cidade, né? A liga, ela, na verdade, eu entrei como filiado na época, né? E aí depois, como filiado, fui para diretor, não tinha interesse de ser presidente, né? Mas aí surgiu a oportunidade, comecei a pegar interesse justamente por querer defender a capoeira da Praia Grande, em tudo que eu acabei de falar agora para você. E aí surgiu a oportunidade, fui lá e me tornei presidente, né? E nesse meio tempo, o que acontece? A gente vem defendendo justamente aquilo que eu falei, a capoeira da Praia Grande, que é o principal. Aqui não tem um foco, o mestre Tassiano pela minha história, né? A minha história é sólida, eu vivi, tudo que eu estou falando eu vivi, sei da história de todos aqui da Praia Grande, entendeu? De 86 para cá, eu sei da história de todos, quem parou, quem começou, quem chegou, entendeu? Os que chegaram e falaram uma coisa e não é, entendeu? Porque hoje em dia tem muito mestre, muito professor que chegou na Praia Grande para fazer a capoeira da Praia Grande de casa de repouso, entendeu? Tipo, se alojar aqui achando que ela vai respaldar ele com alguma coisa, e não é assim. É onde entra esse lado meu, defensor como capoeira. Eu falo mesmo, gostar, gosto, não gostar também, eu tô nem aí. Mas eu vou continuar falando e vou continuar pregando porque eu sou defensor da capoeira da Praia Grande, entendeu? Eu vivi tudo isso, todos esses anos, meses, entendeu? Batalhei pra caramba. Tem gente que não fez a metade que eu fiz e nem vai fazer. É uma história que eu vivi, né? Mas infelizmente tem gente que usa da cidade, né? Cada vez mais para estar se alojando para pegar isso que eu acabei de falar, né? Então a capoeira da Praia Grande é o seguinte, quando eu entrei na liga, que eu virei presidente, eu trouxe isso para a liga também, para os diretores, para os filiados, né?
que ali não estava falando, o mestre Tassiano do grupo de Capoeira Roda de Fogo. Opa, o professor da Capoeira Praia Grande. A gente começou a fazer grandes trabalhos, né? Fizemos competições, fizemos aulão, fizemos palestra, fizemos cursos, você entendeu? Várias coisas, né? E é uma gestão que, vou falar para você, não é fácil, entendeu? A gente é muito burocrático em relação à documentação, filiações, documentação. Lidar com o ser humano é complicado. Já é difícil nós lidar com nossos alunos, imagina pessoas que não né, que não são nossos alunos, né? E aí, os filiados confiou, né, abraçou a ideia e estamos aí, firme e forte, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Trindade Souza, na capoeira conhecido como mestre baiano. Comecei capoeira aos 16 anos de idade, com o professor Ícaro no Tudo de Basto. Hoje sou formado do Mestre Pacífico, estou formado há 3 anos que eu me formei a mestre de capoeira e estou dando a continuidade no trabalho. A musicalidade, para mim, vou voltar um pouco atrás. Quando eu comecei, era uma coisa. Hoje, acho que 15 anos atrás, a Baixada está olhando muito para a musicalidade. Então, a importância da musicalidade na capoeira. Eu acho que sem musicalidade nós não vamos jogar capoeira. Então precisa de ter um bom ritmo, um bom toque, umas boas cantigas para o capoeirista se emocionar ali que está ali sentado ou em pé, que seja, e ir para a roda. Eu entendo hoje que alguns mestres falam, pô, essa energia não está boa. E hoje, como mestre, hoje eu entendo que por ser músico, eu entendo que sem a musicalidade, esses mestres não se emocionavam de estar na roda. Então, tudo é importante na roda da capoeira. O público, as pessoas que estão ali na roda, mas sem uma energia positiva dentro da bateria em todo, que todos são importantes, eu acho que não seria como está hoje na nossa Baixada. Então, a musicalidade eu sempre gostei muito, né? Como eu falei, não tive aulas, mas sempre fui muito interessado, sempre vivi ali com o meu birimbau ali de tiracolo. E ao longo dessa minha trajetória na capoeira, eu vim compondo várias músicas e ia deixando no cantinho guardado. Nunca tive a oportunidade de ter um grupo que todos soubessem tocar para a gente poder gravar. E naquela época também era difícil gravar qualquer coisa. Tem um bordão que a gente sempre fala no nosso grupo, que é aqui quem menos corre voa. E aí eu fiz uma música falando desse bordão. Como eu sempre fui amante da capoeira, tive aquele amor à primeira vista que eu falei no começo, e tive a desilusão de ir perdendo os mestres que iam me ensinando, eu acabei ficando meio perdido no mundo da capoeira, buscando um sentido. Porque eu ia em um, era um esquema, em outro esquema, e aí, nesse negócio, eu me senti livre, porque todo mundo me falava antigamente que eu era o andarilho da capoeira, que eu ia em um, que eu ia em outro, que eu ia em outro. E nesse sentido, eu fiz essa música, que eu sou livre e o mundo é meu também, tá? Mas quer dizer que a minha capoeira é livre, não quer dizer que eu sou um capoeirista solto pelo mundo, que eu tenho um mestre, tenho um fundamento, tenho tradição. Mas esse livre é liberdade de poder buscar, liberdade de se movimentar, e a capoeira é minha também. O mundo que eu falo é o mundo da capoeira, onde a gente joga. Então eu sou livre para fazer o que eu quero ali, e o mundo é meu também, a capoeira é minha também. Esse foi o sentido. Todo mundo cantando, tocando,
buscando mais a musicalidade hoje, porque jogadores de capoeira nós tem de sobra aqui na nossa Baixada, graças a Deus, mas a musicalidade era um pouco longe. Várias vezes eu fui para a roda de capoeira, nós tocou no tambor. Quebrou os birimbau, a gente ia para a roda e tuc-tuc-tuc, pandeiro, tuc-tuc-tuc e tava tudo certo. Hoje, já não vejo nesse ponto, é tanto que hoje nas rodas de capoeira, como vocês viram hoje aqui na entrevista dessa, eu já trouxe meu birimbau mesmo, que nós não vamos tocar. Mas hoje, todo lugar que eu vou, o meu instrumento está no carro, se precisar ou não precisar, ele está ali. Então, se não tiver bom o instrumento, eu vou buscar o meu. Se eu tenho uma amizade com o mestre de capoeira, dono da casa, eu levo, eu pergunto se pode tocar. E se eu não tenho amizade, eu deixo ali. Porque aí, às vezes, já me perguntaram, os caras não acham ruim se você leva o birimbau? Eu falei, não, pô. O lugar que eu levo, o pessoal são todos meus amigos, então me facilita. Então, sem musicalidade, não há jogo de capoeira 100%. Então, precisa de ter a musicalidade. A musicalidade é essencial dentro de uma roda de capoeira. Bom, meu nome é Williams Teixeira Santos, sou conhecido como mestre alemão. Treino desde 97, comecei em fevereiro de 97 a capoeira. Me formei mestre em 2022. Formado do mestre Albérico, que é formado do mestre Luna, que é formado do mestre Capela. E na época a gente treinava basicamente todo dia, segunda a segunda. Era segunda, quarta e sexta com o Albérico, terça, quinta e sábado com o mestre Luna. Aí no domingo ainda tinha evento, treinava direto. Porque na época a gente comia capoeira, hoje em dia a molecada é mais sossegada. E eu faço um trabalho já acho que uns 6 a 8 anos já. Não, desculpa, são 11 anos que eu... Mais de 11 anos que eu dou aula para a molecada. Hoje em dia eu faço trabalho social, capoeira não cobro nada para a criançada, tem acho que uns 50 alunos, é muita criança. Para mim é bom porque tira a molecada da rua, né? Ele dá um propósito para eles, eles aprendem um pouco de disciplina, de educação, de respeito, que é o que está faltando hoje em dia para a criançada. Sou o mestre Girassol, cheguei na Praia Grande aos meus 12 anos de idade. Iniciei na Associação de Capoeira 13 de maio. Na época, o meu professor era o formado Betinho, hoje o mestre Betinho, aluno do mestre Luna. Permanecemos lá por alguns 6, 7 anos. O Betinho fundou a Associação de Capoeira Vento Livre, onde eu dei continuidade com ele até a graduação de estagiário. Na época, eu fui morar em São Bernardo do Campo, pela faculdade. E ao retornar para Praia Grande, eu saí da Associação de Capoeira Vento Livre, fiquei sozinho por um tempo, onde conheci alguns mestres em São Bernardo. Fiquei 5 anos com um trabalho próprio já, a Nação Guerreira, e recebi a graduação de aluno formado pela Liga de São Bernardo de Capoeira, pelo mestre Ventania. Retornei para Praia Grande, necessitava ter um mestre para poder me conduzir. Me filiei ao mestre Tassiano, onde eu recebi as graduações de aluno formado, monitor, professor, contramestre e mestre, agora recentemente, há 4 anos. Né? A Nação Guerreira hoje está com 15 anos. Fui presidente da Liga de Capoeira de Praia Grande, onde eu já era membro, sempre acompanhei o mestre Caranguejo, o Lenilson, e participei dos jogos regionais com ele. Depois de inúmeros mandatos, ele me convidou, eu aceitei o desafio e dentro desse desafio a gente conseguiu montar a equipe, né, da Liga de Capoeira, onde a gente disputou, trouxe medalhas, conseguiu colocar a cidade num patamar um pouco melhor. Montamos também a primeira equipe da cidade para disputar o CSC, uma competição feita pelo grupo Arte de Gingá Só Capoeira, do mestre Felipe, mestre Bandeira. E a gente se destacou trazendo inúmeras medalhas. E dentro disso, a Nação Guerreira também promove os eventos dentro da cidade, né, onde a gente participa de inúmeros festivais cultural, o Cantaê, também o do mestre Ceará em Santos, como cultura. A gente disputou com samba de roda, com maculelê, o Preto Velho, e promovendo competições também, porque a Nação Guerreira sempre acreditou na capoeira da cidade, nos capoeiristas que vieram primeiro, que levam um trabalho sério.
E hoje o nosso grupo ele tem um intuito que é manter a cultura viva dentro da cidade, só que com segmento, né? A gente acredita naquele que veio primeiro, só que com uma realidade. Então a gente procura participar dos eventos onde pessoas que levam a capoeira a sério, que leva para fora do país, que sempre está buscando. Então, por isso que algumas pessoas questionam a nossa participação em alguns lugares e a gente não vai, porque a gente participa muito daquilo que a gente acredita. Então, hoje, eu acho que um dos grupos que tem mais títulos de competições dentro da cidade é o nosso, porque a gente participa assiduamente. Hoje a Nação Guerreira tem um trabalho aqui no Jardim Real, no Solemar, em Mongaguá, em Rosário e em Santa Fé. Sou novo, mas procuro seguir aí com bastante discernimento aquilo que os mais velhos deixaram para gente. Olha, em referência ao crescimento da capoeira hoje, 2025, na Praia Grande, gente, a capoeira aqui na Praia Grande, ela é, sem dúvidas de palavras, ela é um celeiro. Teve uma evolução muito grande. Eu mesmo estou de cabeça tranquilo porque eu tenho participação nessa evolução da capoeira da Praia Grande. Uma capoeira que ela cresceu e muito, porque a internet, né, está aí presente, né, e tem muitos capoeiristas que aprendem movimentações diferenciadas, né, e desenvolvem de uma tal facilidade que está aí, a capoeira crescendo dia a dia, cada vez mais. Muita representatividade aqui dos mestres da Praia Grande e da Baixada, está fazendo ela crescer cada vez mais, ter mais praticantes e ter mais profissional. O mestre de capoeira ele não quer dizer que ele é um profissional da capoeira, quer dizer que ele conquistou aquela... O profissional tem que saber trabalhar com criança, saber falar da capoeira e saber dar uma boa aula, né? Eu acho que esse aí é o que está abrindo para a gente profissional da capoeira, talvez entrar numa faculdade, talvez ser contratado aí pelas escolas integrais, né? E desenvolver um trabalho, porque a gente envelhece e quem vai vir são esses menores que talvez se apaixonem como a gente se apaixona pela capoeira. Desenvolvendo bastante, hoje em dia a gente vê aluno que joga mais que formado jogando pra caramba. Então evoluiu muito. A parte de luta também evoluiu. Alguns ou outros ainda se pegam naquele negócio de agarramento, de porrada, mas a parte de luta evoluiu bastante. Apesar que eu não sou muito de luta, sou mais de jogo. Mas agora a capoeira está mais forte, eu acho. Não por questão de ter mais capoeiristas. Agora o pessoal da Praia Grande. Eu faço parte da diretoria da Liga, a gente tenta sempre reunir os capoeiristas, né? Por mais que ainda existe um pouquinho ali, pouquinho não, existe bastante o ego, eles estão se unindo. Então eu acho que agora, não só por ter mais capoeirista, eles estão mais unidos, tem mais eventos, muitos mais eventos do que antigamente. Antigamente era batizado e fim, né? Agora tem encontros, a cidade está fazendo bastante coisa, está sendo mais valorizada dentro da prefeitura também, que isso é importante, antigamente não tinha isso. Eu acho que a capoeira da Praia Grande, ela é uma capoeira boa, ela é uma capoeira forte, até mesmo pela presença de grandes mestres que passaram por aqui, né, e que ainda estão aqui. Eu acho que a capoeira da Praia Grande, ela estava embaixo, ela sempre foi grande e volumosa,
Só que eu acho que grande, como capoeira, teve uma época que ela deu uma baixada, porque assim, como todo mundo sabe, a 13 de maio deu uma parada, e aonde era o mestre que ele trazia, tinha a presença muito grande de grandes mestres no evento dele, e os grandes mestres acabam te trazendo aquela vontade do quero ser daquele jeito, né? O mestre Bandeira sempre foi um cara que aqui dentro da cidade, quem gosta ou quem não gosta, sempre procurou olhar aquela capoeira dele e falar, pô, eu não tenho que ficar agarrando, eu não tenho que ficar dando tapa na cara de ninguém, eu tenho que jogar para cima. E hoje, na vinda aí do próprio mestre Felipe dentro da cidade sempre, o próprio mestre Tassiano, que eu acho que mudou muito a cabeça dele na questão de identificar a luta, a hora de lutar e a necessidade de lutar. E aí, a gente mais novo, eu acho que foi se adaptando a isso e a capoeira veio numa crescente. Então, eu acredito que hoje a capoeira da cidade, ela está num patamar muito mais alto nessa questão do que antigamente. Na prática, eu acho a movimentação. Hoje em dia, a movimentação está muito mais ampla, assim, de verdade. Hoje em dia, de verdade, eu até falo para meus alunos, está muito mais gostoso jogar capoeira, né? Você se sente realmente liberto mesmo de estar se movimentando, aplicando os movimentos, sem aquele ego e vaidade como tinha antigamente, né? Por exemplo, assim, se você é aluno e desse um martelo num mestre, professor naquela época, opa, já era um desaforo para ele não aceitava, ele já queria revidar de qualquer forma, né? E falava que tinha que respeitar. E aí o aluno, às vezes, não evoluía, não crescia, porque vinha naquela rédea ali, né? Hoje não, hoje em dia tem, lógico, tem o respeito, lógico, de mestre para aluno, aquela coisa, mas o aluno está mais à vontade, né? E por isso que a capoeira, cada vez mais, ela está crescendo. Você vê grandes alunos que são 4ª, 5ª corda aí, com jogo a milhão, jogando pra caramba. Porque teve essa liberdade, né, da movimentação, né? E o ego, um pouco a vaidade, mudou um pouco, né? Porque se não tivesse mudado, né, a capoeira, acho que não tinha evoluído como evoluiu até agora. Eu me sinto bem, é uma coisa que tira qualquer estresse da gente do dia a dia, tanto na familiar, particular, como no serviço. Você está um pouco estressado, você vai ali, você puxa uma aula, toca um berimbau, você canta, você é outra pessoa. É como se tivesse tomado um calmante e fica tranquilo. Cara, eu gosto muito, né, de atuar aonde eu cresci, né? Desde os 7 anos eu estou dentro da capoeira, né? Eu vi muita coisa dentro da capoeira, desde coisa ruim a coisa boa, mas o que nos manifesta esse interesse de acordar e lecionar capoeira talvez seja um sorriso de uma criança periférica que não tenha verba, não tenha uma roupa bonita para ir treinar. Esses, para mim, são os melhores discípulos, talvez os que levam a capoeira mágica dentro de si. E isso talvez que revigore a gente para ter uma longevidade na capoeira. Quando eu estou ensinando essa capoeira, que eu vejo que o aluno está pegando todos os detalhes, eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz e me dá força, mais resistência para continuar. É um sentimento de gratidão e aceitação, porque para você ficar em pé para ensinar, você teve que ficar sentado para aprender. Então hoje, dando aula, eu tenho um sentimento de gratidão por todas essas pessoas que acreditaram em mim e me colocou de pé. E você vê o brilho no olho das crianças para ensinar para ambas classes sociais uma única verdade. Então o capoeirista, ele não pode ser mentiroso, ele tem que ensinar a verdade para mostrar com aquela criança que ele pode chegar no mesmo lugar que aquele outro que tem dinheiro, que tem visibilidade e ele não tem nada. Então, isso é o sentimento que eu tenho. Mas morar mesmo, comecei em 90. Aí, após de 3 anos, eu comecei na minha casa a abrir um projeto social que foi muito importante, onde eu cheguei a ter até 80 pessoas, 80 crianças. Ninguém pagava nada, pessoal. Que hoje já são pais, avós e assim, consequências da vida. E muitos, sou considerado por muitos até hoje, graças a Deus. E a gente está aí, tocando esse trabalho, todo dia aprendendo um pouquinho mais. Eu tento entrar nessa linha da conservação, das sequências, balões,
toque de somente grande de bimba, banguela e assim vai. Esse trabalho dou continuidade dentro desta linha de formação aqui na cidade, na nossa preciosa Praia Grande. Então hoje a capoeira, para mim, está mais fácil de aprender, está mais fácil de buscar conhecimento, basta você querer e valorizar o mestre que está ali. Antigamente era muito mais difícil e se aprendia mais. Hoje a capoeira está mais fácil e as pessoas dificultam para buscar o conhecimento. Pessoal, dentro da minha trajetória da capoeira, através do mestre André, eu tive o prazer de ir para a Europa, levar a capoeira da Baixada da minha cidade para a Europa. Para mim é muito importante porque é uma coisa que eu nunca almejei, que era ir na Europa, nem fazer voo. E hoje todo ano eu faço essa viagem. Então hoje o meu trabalho lá com eles é musicalidade, ensinar para ele o que eu aprendi e que eu aprendo até hoje e pôr na cabeça de cada um deles que a capoeira precisa ter o contato, não precisa machucar, mas tem que chegar o pé, a pessoa tem que entender que tem que sair do golpe, porque se a gente solta um golpe de verdade com a nossa força de movimentação, ela machuca, então eles têm que entender que eles têm que sair. Então o meu propósito hoje na Europa de estar lá, indo todo ano, é isso. Eu tento passar para eles a mesma felicidade que eu sinto quando eu estou treinando. Quando eu estou dando aula, a mesma coisa. Falo para a molecada, solta mais o jogo, sinta-se à vontade, errar faz parte. Então eu tento transmitir aquilo que eu sinto, que é a minha paz, a minha felicidade para eles. A capoeira para mim, quando eu estou jogando, dando aula, né, eu gosto de treinar muito, de verdade, amo treinar, treino todos os dias, mas quando eu estou treinando, cara, eu me sinto totalmente liberto, assim, sabe? Como se fosse um passarinho voando mesmo, né? O que é o que eu faço mais de 30 anos aí, né? Então é uma vida toda, né? Caio, levanto e, né? Então essa é a minha motivação, essa filosofia de vida para mim, né? Para mim é minha base, é minha alma, né? É meu coração, é minha cabeça, são meus alunos, né? E alguns amigos que eu tenho que sempre estão comigo, sabe da minha trajetória, sabe o que eu faço pela capoeira, o que eu continuo fazendo, né? E é isso.